Ô, Gustavo, e falando assim das redes sociais, por exemplo, tem algumas palavras que, se você falar em determinada rede social, o teu conteúdo é cerceado. Cerceado, você perde monetização, você perde alcance. Que você considera isso uma censura ou a rede social ela tem a liberdade por ser uma propriedade privada? Então, aí entra exatamente nesse mesmo ponto, porque eu penso que sim, a propriedade privada ela tem o direito de fazer isso. O que acontece é que eu não sei se a gente ainda está nesse mundo, porque ela já está sendo pautada pelas autoridades. Você tem autoridade chamando rede social para conversar, chama o CEO lá, faz um lobby, isso em vários países do mundo. Então, novamente, a gente tem que achar um jeito de pensar, porque aquela separação, a censura é só estatal, a coerção social é parte, essa coisa já está misturada, e no caso da rede social é isso. Então, a rede social, se ela estivesse agindo livremente, eu não vejo problema nenhum. Agora, se tem um lado que vai lá fazer pressão, dizendo o seguinte, olha, se você não começar a censurar esse tipo de conteúdo aqui, a gente de repente vai passar uma lei no Congresso aqui para mudar. Então, como você tem essa pressão, você já tem algum mecanismo estatal de interferência, já não é mais puramente uma decisão livre da rede social. Então é uma coisa que a gente tem que modular aí. O Lula tem falado, né, em regulação das redes. Como que você avalia assim, a liberdade que a gente tem no Brasil hoje e o que aconteceria com uma eventual vitória do Lula ou Bolsonaro? Pergunta triste. Olha, eu não, sinceramente... não dá para saber também, porque o Lula... Não. Então, o Lula, na minha opinião, ele fala regular a mídia, ele quer regular o dono. Porque o pessoal que trabalha, vai na redação. É só petista. O cara já sai meio petista. Ele já sai da escola. Mas cara. É a realidade. A gente vê todo dia. É a realidade, mas dane-se também. Quem sou eu também? Dane-se. É assim, acabou. O cara agora socialista, tá? Beleza. O que acontece? Ele quer ir pro dono, ele quer pegar o dono agora. Por isso que ele quer fazer um negócio, quer pegar o dono da Globo, o dono da Bandeirantes, o dono da... Essa que é o negócio, sem regular a mídia. Sala e chantagear a galera. Fazer tipo uma Anvisa, alguma coisa assim. Mas aí se criticam o governo, podem perder a posição. Não sei o que é isso. Agora, eu tenho... Deixa ele... Desculpa, eu interrompi. Só o que eu ia dizer é que em relação a isso, o que me parece assim, até... obviamente tem uma dinâmica de esquerda e direita que tem abordado esse tema de maneira diferente, mas existe um problema que me parece maior ainda no Brasil e que vem sobretudo assim de uma classe... de escolarizados urbanos que pensam que são melhores do que o resto da população e que pensam que por isso podem tutelar a democracia e dizer o que as pessoas podem pensar ou não e dizer ou não. Então assim, se a democracia é do povo, o povo pode discutir a democracia, inclusive defender o fim de algumas instituições. A liberdade é total para você defender isso desde que você não haja com violência. O que acontece é que existe esse grupo, né, de escolarizados urbanos, essa vanguarda, que pensa que tem que ter limites para isso, e aí você precisa regular porque determinados discursos não são aceitáveis. Então, eu só estou dizendo isso para dizer que passa um pouco além da esquerda, porque tem gente que é antipetista, mas que tem uma visão de democracia tutelada também. Que é uma espécie de centro autoritário. Isso. É o cara que é um cara meio de centro, é anti-PT, mas mesmo assim ele acha que... Não, mas peraí, de onde estão saindo essas pessoas que acham que podem falar, não sei o quê? Quem é você Quem é você para dizer, não, isso aqui não é uma democracia, se ela é do povo, qualquer um pode falar o que quiser. Então esse problema, só para dizer que ele vai um pouco além dessa questão da esquerda e direita. Né? Você não acha, Gustavo, que existe muito progressista ardiloso no uso das palavras? Eles acabam... a brincadeira que eu vejo ser utilizada aí com maior frequência... já combinamos. É a questão do ataque. Então, quer dizer, eu faço uma crítica, a pessoa transmuta isso em ataque e daí ela quer me silenciar porque ela mudou o que eu falei como se fosse um ataque. Sim, perfeito. Esse é o maior risco, assim... Todo mundo concorda, pelo menos assim, a imensa maioria das pessoas concorda que discursos racistas, preconceituosos e tal, que essas coisas são ruins. A gente concorda com isso. A questão é, qual é a melhor maneira de você combater isso, em especial sem incorrer em riscos de tirania. Em especial sem incorrer em concentrações de poder que depois vão começar a silenciar opiniões legítimas. Então esse aí é um risco, né? Se você proibir, por exemplo, discurso de ódio, ataque às instituições, quem vai definir o que é ódio? Quem vai definir o que é ataque? E sempre, ou costumeiramente, a pessoa em posição de autoridade, ela confunde os seus adversários com grandes inimigos do sistema.
ela não consegue simplesmente entender, não, esse cara é só meu adversário. Não, ela acha que o cara tá querendo combater a democracia, tá querendo, enfim, provocar genocídios e assim por diante. Então, esse é precisamente o risco. E no livro eu cito vários exemplos disso. Você tem vários países em que, por exemplo, a perseguição a jornalistas dissidentes é feita com base em lei contra o ódio. Então, assim, você tem vários exemplos. O cara cria uma ferramenta para depois usar isso.